maior e mais ambicioso jogo espacial da história ainda está em desenvolvimento. Imagine um dia você acorda e estão te prometendo um jogo que combina elementos de simulação espacial, comércio, exploração e combate, tudo com uma experiência multijogador massiva de escala sem precedentes. Uma imersão completa em uma simulação espacial. Mas para que esse santo grau dos jogos multiplayer online pudesse ser lançado, precisaria que você contribuísse para que toda a ideia desse jogo incrível pudesse ver a luz do sol. Já que o estúdio Cloud Imperium Games, ou SIG para os mais íntimos, queria lançar o jogo de maneira deles, sem precisar de distribuidoras apressando todo o processo. Então eles resolveram que os fãs da ideia poderiam contribuir com a obra e lançaram o crowdfunding para o lançamento e produção do game. Bom, acontece que além de demorarem mais de 12 anos para lançar a versão oficial do game, sim, o game ainda está na versão Alpha 4. O crowdfunding arrecadou mais de 750 milhões de dólares, o que não dá nem para traduzir para reais pela volatilidade da nossa moeda, mas que já chegou fácil na casa do bilhão em reais. Mas para se ter uma noção básica, o período de espera após o lançamento do GTA V até o GTA VI será também de 12 anos, já que o GTA V foi lançado em setembro de 2013. E o GTA VI tem previsão para o terceiro ou quarto trimestre de 2025. A diferença é que o GTA VI começou a ser produzido bem depois do que o GTA V. Mas as coincidências terminam por aí, já que dizem nos papos de corredores que o custo de produção do GTA VI passa de 1 bilhão e pode chegar até 2 bilhões de dólares. Bom, para entendermos melhor o porquê esse jogo tem fãs fiéis e haters enlouquecidos, precisamos começar falando de Chris Roberts. O produtor, desenvolvedor, CEO da porra toda e ladrãozinho dos gamers, sim, o multifacetado começou sua carreira no mundo dos games em 1983, com um jogo chamado King Kong, onde foi designer pela BBC Micro User, mas a glória mesmo veio com o lançamento do Wing Commander no dia 26 de setembro de 1990 pela Origin Systems, que é um jogo de simulação de guerra espacial. Hoje em dia, vendo esses gráficos dá até tristeza. Existem geladeiras com monitores apresentando cenas infinitamente melhores que isso. Mas para a época, o jogo foi considerado a evolução dos jogos de combate espacial, ganhando vários prêmios e tendo muita aceitação do público. E muito disso foi por conta da comparação do jogo com os filmes de Star Wars, que estavam em alta. O boom foi tão grande que o jogo ganhou o prêmio de melhor jogo de ficção científica de 1990, mas tem um problema em acertar tão alto de primeira e ser empregado de uma empresa. Você precisa acertar de segunda e será cobrado por isso. Bom, vendo o frenesi do público por Wing Commander, seu próximo jogo não poderia ser diferente. Foi aí que, em 1991, a Origin Systems lança o Wing Commander 2, desenvolvido pelo homem das mãos mágicas, Chris Roberts, e a aceitação do público foi ainda maior. Foi aí que um caminhão atropelou Chris, não no sentido literal, mas no sentido figurado, já que a EA Games, distribuidora reconhecida no mundo dos games pelo foco nos lucros, até hoje, para que lançar um FIFA basicamente igual ao do ano anterior todos os anos? Comprou a Origin Systems e bom, como em time que está ganhando não se mexe, os caras lançaram mais 9 títulos de Wing Commander. Mas apesar de estar em uma posição confortável, já que ele era o idealizador do jogo de maior sucesso da Origin Systems, Chris Roberts não queria mais fazer parte daquele projeto, que só buscava lucro e prazos curtos, com pouco investimento para novas ideias. Foi então que, em 1996, Chris Roberts fundou sua própria desenvolvedora de jogos eletrônicos, a Digital Anvil, que conseguiu um título de estreia de bastante sucesso chamado de Star Lancer. Mas novamente, muito sucesso colocou a Digital Anvil sob muitos holofotes, e dessa vez, ainda em dezembro de 2000, quem chegou colocando muito dinheiro na mesa foi a Microsoft, obrigando Chris a aceitar. E novamente Chris se viu sendo controlado por uma empresa que só focava nos lucros e não dava espaço para o menino Chris colocar seus planos em ação. Antes da aquisição ocorrer, Chris tinha anunciado um jogo revolucionário também com a temática espacial, chamado Freelancer, que para a época revolucionaria novamente o mercado, já que contaria com modo single player, multiplayer, combate, comércio, 128 jogadores por servidor e uma galáxia bem imersiva e completa para os players.
Calma, eu estou falando de Freelancer e não de Star Citizen ainda. E basicamente essa ideia foi o motivo para que o Chris Roberts vendesse a Digital Anvil para a Microsoft, já que ele não teria dinheiro suficiente para financiar o desenvolvimento do jogo. Foi então que em 2003, já com 2 anos de atraso para o lançamento, a Microsoft queria o lançamento de Freelancer para aquele ano, já que como qualquer empresa séria, é necessário respeitar os prazos. Prazos esses que o próprio Chris passou e ele mesmo se atrasou. Parece que se tratando de Chris, a história realmente nunca muda. Mas, mesmo com essa aceleração no processo de lançamento, o jogo foi um sucesso e até hoje é considerado por muitos o melhor jogo de simulação espacial já lançado. Mas isso também foi a gota d'água. Chris Roberts já não aguentava mais falar um prazo e ter que cumprir com aquele prazo que ele mesmo tinha dito. Foi aí que ele resolveu sair da Digital Anvil e fundar a Point of No Return Entertainment, planejando produzir filmes, programas de televisão e jogos. Mas os projetos não saíram do papel nessa empresa, e então Chris Roberts fundou a Ascendant Pictures em 2002. O ponto forte de Chris Roberts com certeza é fundar e dar nome para empresas. O ponto fraco é o problema com esse tal de prazos. Mas isso são detalhes. Nessa empresa ele foi produtor de alguns filmes de Hollywood como Timber Falls, Who's Your Caddy, The Big White, Ask the Dust, Lucky Number 11 e Senhor das Armas. Tirando o Senhor das Armas, você já ouviu falar de algum desses filmes? Eu também não, e por esse motivo Chris Roberts voltou ao seu ramo de sucessos, que não era abrir empresas e quebrar prazos, apesar de que sabemos que ele vai abrir uma empresa e vai quebrar os prazos. Voltou para os games, dessa vez com a ideia de criar o jogo perfeito que uniria criar uma galáxia gigante com naves para simulação espacial, com comércio, com saqueadores espaciais. E tudo isso que ele já havia prometido em outros jogos, não cumpriu os prazos, não tinha dinheiro para concluir o projeto, precisou vender parte do projeto para uma distribuidora que apressaria o lançamento de seu jogo e por final ele sairia da empresa e abriria uma outra empresa. Mas dessa vez temos umas peças diferentes nessa história. Essas peças vão mudar tudo, ainda não sabemos se para o bem ou para o mal de todos. Com até então Space Trader sendo a nova empresa de Chris Roberts, ele chamou a sua esposa, Sandy Gardner, para fazer um investimento inicial na empresa e ajudar a formar algumas equipes, e também seu parceiro de negócios e advogado de mídia internacional, Ortwin Fremov, e assim estava formada a equipe inicial que viria a ser a Cloud Imperium Games. Agora voltando a falar de Sandy Gardner, ela teve um papel fundamental no início da SIG, já que após entrevistar algumas pessoas para o marketing da empresa, resolveu assumir o risco e cuidar do marketing ela mesma, já que essa área seria uma das mais importantes da empresa por conta do projeto de financiamento coletivo. Além de utilizar dos seus contatos de amigos atores para fazerem vídeos com chamadas para o crowdfunding, e assim, em outubro de 2012, a campanha para o financiamento do jogo foi lançada com um vídeo de Chris Roberts explicando como funcionaria o jogo e os projetos futuros do que deveria ser um dos jogos mais completos e imersivos se tratando daquele tema. E pronto, muitas pessoas acreditaram no projeto e ainda em novembro de 2012 eles já haviam juntado mais de 6 milhões de dólares, superando todas as metas que eles tinham planejado e quebrando o recorde de financiamento coletivo da indústria de videogames. Foi aí, talvez, que tenha começado o problema. Como deu mais do que certo o plano da SIG, agora ele poderia planejar mais coisas para frente. Só que planejar mais coisas sem ter cumprido o que tinha prometido antes exige comprometimento com uma coisa que Chris Roberts desconhece: o terror do Chris, o pesadelo que o faz tremer só de ouvir essa palavra. Prazos. Mais promessas é igual a mais coisas para fazer, que é igual a mais tempo, e como o tempo é relativo e pro Chris ele nem existe, imagina o que iria acontecer. Foi aí então que ele fez uma declaração: se eles conseguissem juntar 23 milhões de dólares em pré-vendas do jogo e concept arts de naves que algumas até hoje nem foram lançadas, não seria necessário nenhum financiamento de investidores ou desenvolvedores externos. É então que no dia 18 de outubro de 2013, essa meta é atingida. E agora pronto, como Chris Roberts prometeu, agora ninguém poderia apressá-lo. É aí que começa a nossa incrível e longa jornada de Star Citizen. Como a SIG tinha certeza que a promessa era muito ambiciosa e eles precisariam apresentar algumas coisas para o público, investidor de tempos em tempos, eles resolveram lançar módulos do jogo, basicamente um alpha teste, misturado com um cala-boca aí. Os módulos são hangar, combate de naves, FPS abordagem, social planetas, single player, universo persistente, tudo isso somado seria o Star Citizen completo.
Ainda em agosto de 2013, foi lançado o primeiro módulo, onde os players puderam visitar seu hangar e ver suas naves entrando e interagindo com o ambiente. Tudo isso muito temperado com bugs e crashes, mas só o vislumbre da possibilidade daquilo tudo ser real já impulsionou a arrecadação para 30 milhões de dólares. A arrecadação era tanta que foi necessário mudar um pouco a estratégia, já que a cada marco de arrecadação alcançada, um novo elemento era para ser adicionado ao jogo. Mas os fãs de Star Citizen estavam jogando dinheiro na cara de Chris Roberts, e essas metas eram batidas com muita rapidez e não tinha tempo hábil para fazer a implementação do prometido. Quem poderia imaginar? Em abril de 2014 é lançada a primeira versão do módulo de combate de naves, e a versão multiplayer é lançada em junho, tudo seguindo um ritmo bom e agradando minimamente, ou seja, o suficiente para não se passarem por scam e continuarem arrecadando fundos, porque na verdade todos esses lançamentos vinham cheios de bugs e crashes, e faziam parte da versão alfa do jogo. Foi aí que a paciência dos jogadores que investiram e acreditaram no projeto parece que chegou ao fim, já que o desenvolvimento, apesar do que estava sendo apresentado era muito bonito de se ver, estava muito longe ainda do que realmente havia sido prometido, o que acabou gerando rumores, teorias e fofocas em fóruns que terminaram no surgimento do termo Scam Citizen, um trocadilho com Star Citizen, acusando a SIG de ter dado um golpe gigante em quem havia acreditado em suas promessas, e assim foi levando até agosto de 2015, onde foi implementado o módulo social, onde as pessoas poderiam ver uma pequena prévia do que seria o jogo multiplayer, podendo explorar uma pequena área da ArcCorp junto com outros jogadores. Nessa altura do campeonato, o nível de arrecadação já estava em 90 milhões de dólares. Foi aí que em 12 de dezembro de 2015 é lançado a incrível Star Citizen. No caso, a versão Alpha 2.0, com a inclusão do módulo de universo persistente. Isso quer dizer que você poderia explorar algumas partes daquele universo, acordando em uma estação espacial, solicitando sua nave em um computador, indo até o hangar, entrando na nave e saindo por aí fazendo algumas interações que até então o jogo propunha. Só que imagina que você tem um Lego e tem milhares de peças desse Lego, que estão quebradas. E se você simplesmente juntar essas peças, elas continuarão quebradas. E foi isso que aconteceu. Todos os módulos que já tinham bugs e crashes foram juntados para o lançamento dessa versão alpha. Aí já dá para imaginar o que aconteceu. Mas isso não tira o fato que o alpha do jogo foi lançado e estava ali, demonstrando que não se tratava de um scam e dando uma boa acalmada na galera. Paralelamente a tudo isso que estava ocorrendo, Chris Roberts também tinha a campanha single player para produzir, e não seria qualquer single player não. O jogo teria a participação de estrelas hollywoodianas que fariam parte do Squadron 42. E além disso tudo, ainda tinha que lidar com seu concorrente direto, o No Man's Sky, que prometia algo parecido com o Chris Roberts prometera. O que preocupava a SIG, imagina se esse concorrente simplesmente cometesse a loucura de cumprir com seus prazos e realmente lançar o game para os players. Foi aí que em 9 de agosto de 2016 ele realmente foi lançado. Mas apesar de ser um jogo completo e bem interessante, não era Star Citizen, e após algum tempo o foco voltou para ele. Mas então a SIG tomou uma decisão arriscada que traria de volta o elefante branco para dentro da loja de cristais. Eles trocaram a engine do jogo. Eles estavam usando uma versão da engine de Crysis, a CryEngine, com diversas modificações, e resolveram passar para a Lumberyard Engine da Amazon. Só que as coisas não seriam tão fáceis para a SIG, já que a Crytek alegou quebra de contrato por parte da SIG, e que a empresa teria feito contrato para somente um jogo, mas teria desenvolvido 2 jogos, pois estava vendendo a Squadron 42 e o Star Citizen separadamente. Teria utilizado sua engine nos 2 jogos, o que reavivou os rumores de scam da SIG, já que a Crytek queria mesmo era ver a SIG sangrar e arrastar um processo demorado por seus direitos, que futuramente foram comprovados não tinham fundamento. Mas apesar de todo esse acontecimento, o pouco que já estava disponível de Star Citizen era muito melhor do que tudo aquilo que se tinha até o momento. Então tudo aquilo que era prometido por Chris, por mais que fosse demorar, os players fiéis sabiam que valeria a pena. E ainda em 2016, na Citizen Co, feira dedicada a apresentar os novos projetos de Star Citizen, foi apresentado um roadmap de tudo aquilo que, apesar de ter data, todos sabiam que seria lançado com atrasos, mas mesmo assim o boom valeu a pena. A CIG já havia arrecadado 125 milhões de dólares, prevendo o lançamento do jogo para 2017 até 2018. Mas o jogo contava com um problema muito maior.
Um jogo com a qualidade gráfica que estava sendo proposta, com mapas gigantes, sem tela de carregamento, naves, guerras, milhares de jogadores online, imagina o peso disso para um server. Por maior e melhor que esse server seja, seria impossível não crashar com tanta troca de dados. Então, para que isso ocorresse, teria que ser criado o Server Meshing, que basicamente é alocar recursos para mapas onde existem players e retirar de mapas vazios, o que parece até ser em algum sentido fácil, se não fosse por conta do Persistent Entity Streaming, uma outra mecânica do jogo que permite que um item permaneça no mapa mesmo que o jogador volte lá depois de algum tempo, e isso se tornou um problema que persiste e assombra a equipe de programadores da Cloud Imperium Games. E falando em equipe e Cloud Imperium Games, atualmente é possível ver no site todo o roadmap, o que está previsto e quantas equipes estão dedicadas àquilo. Bom, desde então o desenvolvimento do jogo continua avançando e atualmente estamos no Star Citizen Alpha 4.0.2 e até então o arrecadamento total já passou de 790 milhões de dólares. Mas então, você acha que se trata mesmo só de um problema com prazos de Chris Roberts? É realmente um scam? Ou algum dia poderemos ver e jogar o Star Citizen e tudo aquilo que foi prometido? Deixe aí nos comentários, aproveita e se inscreve no canal e deixe o seu curtir. Se possível, dá uma passadinha lá no History Reborn também, vai ajudar bastante o canal e assiste mais um vídeo que está aparecendo na sua tela. Até o próximo vídeo e falou!